Dia 125. Números capítulo 12. Um dia, Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher cusita e disseram: será que o Senhor só fala por meio de Moisés? Ele também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês três venham até o tabernáculo. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de vento, ficou na entrada do tabernáculo e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se aproximaram, ele disse: Ouça as minhas palavras. Quando há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelo a ele por meio de visões e falo com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por meio de figuras. E ele chegou a ver a forma do Senhor. Por que não tiveram medo em criticar o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem saía de cima do tabernáculo, Miriam de repente ficou com lepra e com a pele branca como a neve. Quando Arão viu que Miriam estava com lepra, disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue por causa deste pecado. De fato, fomos tolos e pecamos. Não deixe que Miriam seja como um feto abortado que nasce com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, eu peço que a cure. E o Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não estaria contaminada durante 7 dias. Então, que Miriam fique isolada por fora do acampamento por 7 dias e depois poderá voltar. Dessa forma, puseram Miriam para fora do acampamento por 1 semana, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e foram para o deserto de Parã, onde acamparam. Números capítulo 13. E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns espiões para a terra de Canaã, terra que estou dando aos israelitas. Você deve enviar um líder de cada tribo dos seus antepassados. Moisés fez conforme a ordem do Senhor e enviou do deserto de Parã. Todos eram líderes da tribo do povo de Israel. São estes os nomes: Samua, filho de Zacur, da tribo de Ruben; Safete, filho de Ori, da tribo de Simeão; Calebe, filho de Jefune, da tribo de Judá; Gideal, filho de José, da tribo de Isacar; Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim; Paute, filho de Rafu, da tribo de Benjamim; Gadiel, filho de Zodi, da tribo de Zebulon; Gadi, filho de Suzi, da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés; Amiel, filho de Gemali, da tribo de Dan; Setur, filho de Micael, da tribo de Asser; Nabi, filho de Vofse, da tribo de Naphtali; Iguel, filho de Maqui, da tribo de Gade. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou para espionar a terra. Foi nessa época que Moisés mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Moisés enviou os espiões para a terra de Canaã com as seguintes instruções:
Vão para o norte, até o Negueb, e atravessem as montanhas, voltando com informações sobre a terra. Vejam também como é o povo que mora lá e se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Vejam também se a terra em que habitam é fértil ou não, se as cidades em que vivem são acampamentos ou são fortificadas, se a terra é rica ou pobre e se existem muitas árvores ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Era a época de colheita de uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, que fica próximo de Ramate. A caminho do norte, passaram pelo Negobé e chegaram a Hebron, onde viram as famílias de Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. A propósito, Hebron era muito antiga e foi fundada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram até o vale de Escol, onde apanharam um cacho de uva tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo, pendurá-lo numa vara. Colheram também romães e figo. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao final de 40 dias, voltaram de espionar a terra e fizeram um relatório a Moisés, Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Esse foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo de lá é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra de Neguebé, enquanto os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no litoral, no vale do rio Jordão. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse: Vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: Não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. Se espalharem notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra, eles disseram: A terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estrutura. Vimos também algumas famílias de Enaque que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles, nós sentíamos como um gafanhoto, e para eles, de fato, éramos um gafanhoto. Salmos capítulo 49. Atenção de todos os povos, ouçam bem o que eu digo. Escutem com cuidado todos os moradores da terra. Ouçam pessoas importantes e humildes, ricos e pobres, ouçam as minhas palavras. Falarei com sabedoria, minhas palavras revelarão pensamentos profundos do meu coração. Cantarei ao som da harpa a resposta a um dos mais complicados problemas da vida. Não é necessário ter medo dos dias difíceis e do sofrimento. Quando sou perseguido traiçoeiramente pelos meus inimigos, aqueles que confiam em seus bens e se orgulham de suas riquezas, fico tranquilo. Sei que nenhum deles, por mais rico que seja,
pode salvar o seu irmão da morte e pagar a Deus o preço da salvação. O resgate de uma vida não tem preço. Não se pode pensar em pagar para continuar vivendo eternamente sem enfrentar a morte. Aqueles que são sábios devem finalmente morrer da mesma maneira que os tolos e os ignorantes. As suas riquezas ficarão nas mãos de outros. No fundo do coração, pensam que a morte nunca vai chegar, pensam que viverão para sempre em suas terras e casas. Chegaram a dar seus próprios nomes às suas propriedades. Mas o homem mesmo, o que é muito importante, que gosta de exibir com orgulho as suas riquezas, vai acabar morrendo como qualquer animal. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e os dos seus seguidores. No entanto, ainda há pessoas que aplaudem que agem assim. Os homens são como ovelhas, a sepultura é o curral e a morte é o pastor. Quando chegam à sepultura, desaparece a glória dos homens. Aí estão distantes das suas grandes mansões. Mas Deus livrará a minha vida do poder da morte, porque quando eu morrer, Ele me levará para si. Por isso, não fique triste e desanimado, vendo o outro enriquecer e o luxo da sua casa aumentar. Quando eles morrerem, não poderão levar coisa alguma consigo. Sua glória e seu sucesso não irão com eles. O homem pode passar toda a vida fazendo elogios a si mesmo. Pode se tornar famoso pelas coisas boas que conseguiu para si. Porém, mais cedo ou mais tarde, ele se juntará aos seus antepassados e irá para a escuridão eterna. O homem pode ter muita fama e riqueza, mas se ele não tiver entendimento, morre como um animal qualquer. Isaías, capítulo 2. Esta é uma mensagem que Isaías, filho de Amós, recebeu sobre o futuro de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o templo do Senhor será o centro das atenções de todo mundo. Gente de todas as nações correrão para lá. O comentário geral entre os povos vai ser o seguinte: vamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Israel. Lá ele nos ensinará as suas leis. Vamos aprender a andar nos seus caminhos, porque a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virará a palavra do Senhor. Os grandes problemas internacionais serão resolvidos pelo Senhor. Todas as armas das nações serão transformadas em ferramentas úteis, pás, arados e enxadas. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. O Senhor abandonou o seu povo, os descendentes de Jacó, porque eles seguiram os maus costumes do Oriente, a magia e a adivinhação dos filisteus, e seguem costumes pagãos. Israel tem grandes riquezas, muito ouro e prata sem limite. O país tem muitos cavalos e carros, mais do que se pode contar. Há ídolos por toda parte. O seu povo está adorando imagens que eles mesmos fizeram. Por isso, todo o povo perde a sua dignidade e o homem será humilhado. Ó Deus, não perdoe os seus pecados. Vamos, procurem esconderijo nas cavernas, escondam-se na terra com medo da presença espantosa do Senhor e da tremenda glória de sua majestade. O dia dos arrogantes virá e o orgulho dos homens cairá por terra. Nesse dia,
somente o Senhor será exaltado. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será contra todo orgulho e arrogante, contra todo aquele que se exalta, contra os altos e sublimes cedros do Líbano e os carvalhos de Bazã, contra todas as grandes montanhas e contra as colinas altas, contra todas as torres altas e contra todas as muralhas fortificadas, contra todos os navios mercantes e contra os belos objetos que transportam. Naquele dia, todas as coisas de que a humanidade tanto se orgulha perderão seu valor. O orgulho do homem vai ser reduzido a zero. Somente o Senhor será honrado. Os ídolos serão completamente destruídos. Os homens cheios de medo fugirão para dentro das cavernas e para os buracos da terra por causa da presença espantosa do Senhor e da tremenda glória de sua majestade, quando que ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens jogarão fora os seus ídolos, suas imagens de ouro e prata que fizeram para adorar, deixando tudo isso para os ratos e os morcegos. Fugirão para as cavernas e grutas por causa do terror que vem do Senhor e da tremenda glória de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Por isso, parem de confiar no homem. Ele é um mero mortal. Que valor ele tem?